Muito bem-vindos a esta live. Já pega seu copo com água, porque aqui hoje nós vamos abordar o tema, os dois grandes vilões dos condomínios, que é o ar-condicionado e as estações de carregamento de veículos elétricos. Então, se você está chegando aqui nesse canal e é novo por aqui, já se inscreve, deixa o seu like, porque eu vou trazer o conteúdo que vai agregar no seu conhecimento aí. Você que é síndico, conselheiro, morador, administradora de condomínios, advogado, toda essa turma que de fato está envolvida com condomínios aí, né? Edifícios, empreendimentos verticais. Tô vendo aqui se eu estou conectado. Que está envolvido com empreendimentos verticais, multifamiliares, vocês precisam estar atualizados e entender como é que vai funcionar nos próximos anos, né? A partir dessas atualizações que foram feitas na instrução técnica do Corpo de Bombeiros, entre outras. Vou mostrar o grande risco que os síndicos estão passando pelo Brasil e eles não descobriram ainda e que pode impedir a renovação até mesmo do AVCB aí no seu condomínio. Hoje nós vamos falar sobre a Instrução Técnica 41 do Corpo de Bombeiros e sobre a Portaria 3, que foi a atualização dessa instrução. Ela visa unicamente a parte de inspeção ali visual das instalações elétricas do condomínio. Só que precisou passar por uma renovação, por uma atualização, devido às estações de recarga de veículos elétricos, os conhecidos One-Box, ou chamado também de SAV. Não é SAVE, é SAV, que é o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos. Então eu vou estar falando o que mudou nessa atualização, como que era antes e agora como é que ficou. Também vou estar falando da Lei Estadual 18.403, tudo agora recente em 2026. 3, 4 meses que foi sancionada, aprovada, foi tudo isso atualizado, então tudo é muito novo e eu vim contextualizar, porque afinal de contas, eu já estou há uma década atuando aí com condomínios, já atendemos centenas de condomínios, grandes indústrias, Petrobras, enfim. Vou estar falando aqui também sobre os riscos do One-Box e o risco que você corre aí na renovação do seu AVCB. Como nós vamos falar de dois principais vilões aí no condomínio, que é o ar-condicionado e o carregador de veículo elétrico, eu também vou estar falando sobre um fenômeno que vai acontecer no Brasil, que é o El Nino. E também sobre sobrecargas em condomínios, nós vamos de fato entrar num conhecimento profundo para elevar o seu nível de conhecimento também. Você vai sair daqui com um conhecimento mais elevado, ou seja, você vai sair daqui com o seu nível de conhecimento mais apurado. Então já pega esta live, já manda para quem precisa saber sobre esses assuntos. Manda para o seu síndico, você é morador, manda para o seu síndico. Você é síndico, manda para o conselheiro. Vamos todo mundo disseminar essa informação porque ela é muito importante. E se você tem qualquer dúvida, já deixa aqui nos comentários que eu vou responder para você, tá bom? Eu literalmente vou falar tudo. Eu vou falar dos chuveiros automáticos, que são os sprinklers, né? Também conhecido como SPK. Eu vou falar também das botoeiras. Preciso ter parede e o distanciamento de 5 metros de um carro para o outro. É preciso ter sprinkler. É preciso sistema de exaustão. Como é que tá isso? Depois que teve a atualização da instrução técnica 41, as outras instruções caiu sobre terra? Como é que ficou isso? E agora não vai precisar então mais de chuveiro automático, que é os sprinklers? Não vai precisar mais, porque eu tinha escutado que tinha que ter uma parede dividindo esses carros. Como é que vai ser isso? Como é que tá acontecendo isso? Então fica aqui comigo que essa live vai trazer
para você, vai te elevar o seu nível de consciência. Você vai sair daqui com uma clareza muito mais do que você entrou aqui. No final desta live, eu vou responder as principais perguntas que chegaram aqui na empresa, perguntas reais sobre os síndicos, de toda essa transformação que está acontecendo nos condomínios, tanto residenciais como comerciais. Então fica até o final que eu literalmente vou responder todas as perguntas. De repente, a dúvida que você tem, eu vou responder no final dessa live. Mas não hesite em deixar o seu comentário, a sua dúvida aqui. Mas espera aí, quem sou eu? Eu sou o Juliano Rodrigues, eu sou o founder aqui da Instel Service, uma empresa voltada para análise de energia elétrica. A nossa especialidade aqui é resolver o pepino que você tem no seu condomínio, na sua indústria, no seu comércio. Esses dias eu estava na Bung, dando uma consultoria elétrica numa grande empresa brasileira. Lá era mais no âmbito da NR10. Nós estamos no mercado há pouco mais de 8 anos, então são quase uma década servindo as empresas, os condomínios e os comércios no estado de São Paulo e outros estados também. Nós já fomos para Petrobras em Vitória, do Espírito Santo e outros estados também. E eu decidi fazer lives para que essa informação chegue em síndicos, porque eu vi síndico tomando decisões sem critério técnico, sem conhecimento, não porque ele quer fazer a coisa errada, é porque ele não tem o conhecimento. Então eu decidi fazer uma série de vídeos, fazer lives para elevar o nível de consciência do síndico e de quem de fato está no dia a dia em condomínio. Pode ser o administrador do condomínio, o morador, para todo mundo estar falando a mesma língua. Por que que eu não crio conteúdo para a indústria? Porque lá já tem departamento de manutenção, lá já tem engenheiros. Quando eles ligam aqui na nossa empresa, ele já sabe o problema que ele precisa resolver, entende? É diferente do síndico de um prédio, de um comércio, que ele está passando por uma dificuldade, ele não sabe como resolver aquilo. Ele não tem uma equipe técnica ali para poder auxiliar e falar qual que é o caminho. Vou dar um exemplo. Nós pegamos muitos prédios em São Paulo que toda hora a reclamação é a seguinte: a placa do elevador está queimando. Toda vez a gente troca a placa do elevador, gasta 20, 30 mil reais toda vez com a empresa de manutenção do elevador. Então, assim, nós sabemos qual é o problema. Pode ser um surto que está vindo da concessionária, pode ser um distúrbio que está sendo criado na instalação interna do condomínio, mas o síndico ele não tem esse conhecimento, ele não tem uma equipe técnica. Então, assim, vou fazer lives, vou fazer vídeos para elevar o nível de consciência do síndico, especialmente para condomínios, nessas duas vertentes, que são os dois grandes vilões, que é ar-condicionado e estações de veículos elétricos. Então já pega papel, caneta para você anotar, para você entender, para você não ficar no achismo. Vamos trazer aqui as fontes oficiais, vamos trazer da onde vem essa informação, tá bom? Beleza, Juliano, eu entendi então quem que é o Juliano, quem que é a Stel Service. Mas o que que vocês fazem aí de fato? O que que nós fazemos aqui? Nós fazemos o estudo de viabilidade elétrica para os condomínios. O que que é isso? É determinar de fato se o seu empreendimento, o seu prédio, pode liberar ar-condicionado, pode liberar instalação de veículos elétricos, o carregador Onebox. Eu posso liberar para todo mundo? Eu posso liberar para 10 moradores? Eu posso liberar progressivamente? Ah, mas falaram que eu não posso. O meu transformador não suporta liberar mais cargas. Calma, calma, valente. Nós temos solução para isso. E se a gente colocar uma estação que vai gerenciar essa carga? Um gerenciador de cargas, entende? Então eu vou falar sobre isso. Nós fazemos toda a parte de documentação para você ter o seu AVCB agora regularizado, porque agora não é somente entregar o laudo para o Corpo de Bombeiros com o anexo K preenchido. Você vai precisar fazer o estudo de carga, ou seja, demonstrar qual é a curva de carga para o bombeiro. Além disso, você também vai precisar estar adequado ao que o corpo do bombeiro está solicitando.
Ou seja, os carregadores de muitos condomínios em São Paulo não estão seguindo mais o que a instrução técnica do Corpo de Bombeiros está pedindo, e nós vamos falar sobre isso. Então, assim, semana passada mesmo, já vou falar um case aqui. Na cidade de Guarulhos, eu liberei 5 torres para instalar ar-condicionado, porque foi feito todo o estudo de viabilidade, nós instalamos lá vários analisadores de energia, vou falar também sobre analisador de energia aqui, e aí foi feito esse estudo e demonstrou que aquele condomínio em si, ele poderia sim liberar para todo mundo, que não ocorreria risco, o transformador suportaria. Uma vez liberado para todo mundo instalar ar-condicionado, o que nós fizemos lá? Entregamos um documento, um mapa, um manual. Nós entregamos um manual para o condomínio, aonde esse manual nada mais é do que o projeto e o memorial descritivo. Como assim o projeto e o memorial descritivo? Para você instalar um ar-condicionado no seu apartamento, você vai precisar saber se você tem alguma parede que é estrutural, que não vai poder fazer furo, por onde vai passar essas tubulações, qual que vai ser o disjuntor que vai ser instalado, qual que é o cabo, como é que é feito tudo isso. Então, esse manual tem o projeto e o memorial descritivo, onde tem todas essas informações. Então, assim, a gente fez a análise, detectou que as 5 torres podem sim, não é achismo, é cálculo, é engenharia, é norma técnica aplicada. E aí foi detectado que pode liberar. Na sequência, a gente tem que fazer este manual, que é o projeto e o memorial. Por quê? Porque quando o condomínio ele for de fato dar este manual para o morador, que o morador for atrás no mercado de um instalador de ar-condicionado, o instalador vai ter que seguir aquele manual. Além de seguir aquele manual, ele vai ter que recolher uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica sobre a execução, para garantir que o instalador está seguindo aquilo que nós já planejamos, já projetamos. E ele fazendo isto, ele vai de fato estar de acordo com toda aquela segurança que nós fizemos ali, colocamos no manual. Está seguindo a bitória do cabo correto, passando a infraestrutura no lugar correto, não correndo o risco de fazer um furo numa parede estrutural, numa viga, tem todo o mapeamento. Então, assim, o que nós fazemos aqui é isso, é viabilizar para o condomínio soluções para o morador instalar seu ar-condicionado ali com toda a segurança, seguindo todas as normas. A gente ajuda os síndicos também a passar na renovação do AVCB, damos consultoria para o síndico passar no AVCB, a regularizar as estações de carregamento desses prédios. E é isso que a Estel Service faz. Então vamos continuar aqui. Deixa eu beber uma água. Que hoje nós vamos falar e vamos clarificar. Eu vou elevar o nível do seu conhecimento, eu vou trazer clareza para você que está aqui concedendo o seu tempo e a sua inteligência para ficar aqui comigo. Vamos nessa. Aqui em algum lugar dessa tela vai ter um QR Code, onde você pode, se você estiver vendo da TV, pode mirar o QR Code com seu celular que você vai ser direcionado para uma página, onde esta página a gente vai fazer uma pré-análise do seu empreendimento. A partir disso, você já vai saber se seu empreendimento precisa fazer uma análise elétrica. No primeiro comentário também vai ter o link fixado. Caso você não esteja na televisão, você clicando nesse link, você vai ser direcionado para a página onde nós vamos fazer uma pré-qualificação do seu condomínio para ver se você precisa fazer ou não uma análise de energia elétrica, ok? Então, no comentário está fixado, está passando também o QR Code na tela, então vamos iniciar aqui. Começando aqui, eu já preciso te dizer, síndico, que nos primeiros 4 meses de 2026 já foram emplacados mais de 48 mil veículos elétricos. Será que o seu prédio está preparado para isso? Porque o morador, de fato, ele vai chegar até você e ele vai querer saber se na vaga dele vai poder ou não. E nesse momento, o síndico não vai poder de imediato falar assim: não, não é possível instalar, aqui é proibido, porque vai em controvérsia da lei que foi sancionada e aprovada também agora no começo de 2026, que foi a Lei 18.403, que fala que o condômino, o morador, tem a permissão de instalar o seu on-box na onde? Na sua vaga privativa.
sendo em condomínio residencial, multifamiliar ou comercial. A pergunta que fica é: tudo bem, então o que que o síndico precisa fazer? Ele precisa fazer um estudo de viabilidade elétrica, o estudo de carga, também conhecido como laudo de demanda elétrica. Por quê? Porque este laudo é o que vai, de fato, fazer com que este empreendimento saiba, tenha clareza se ele tem carga disponível para poder liberar essas estações de veículos elétricos. E tudo bem, e se o prédio não tem capacidade? Tem uma reserva de carga, mas é pouca, considerada ao tanto de moradores que possivelmente vai querer instalar esses carregadores de veículos elétricos. Já pensou como que vai ser um transtorno na vida de você que é síndico, conselheiro, administrador? Então assim, tem solução para isso. Tem que fazer um estudo, o estudo ele vai te dar a clareza, vai te falar assim, olha, o transformador do prédio tem, sei lá, 40% de carga reserva, desses 40% vai dar para liberar. Aqui a gente pode só instalar 10 carregadores. Mas, se você quiser instalar para todo mundo, ou para metade desse prédio, você coloca aqui um gerenciador de carga, que aí já vai resolver a sua situação. Mas isso você vai precisar ter documentado, vai precisar fazer esse estudo, você vai precisar de fato ter um mapa, uma clareza do que o seu condomínio pode ou não pode fazer. Porque assim, tem condomínios em São Paulo que já tem vários carregadores instalados, inclusive não estão atendendo mais a nova instrução do Corpo de Bombeiros. Isso vai impactar no quê? Vai impactar na renovação da VCB. Quando for renovar o AVCB, o bombeiro já vai pedir o estudo de carga, que é o laudo de demanda, também vai pedir o anexo A ou K, que é a inspeção visual que o bombeiro faz na edificação. O bombeiro ele nem faz isso. Quem faz isso é o engenheiro eletricista que vai fazer a inspeção no prédio. E aí o engenheiro eletricista vai lhe dar o quê? O anexo K preenchido, falando que você está em conformidade com a instrução técnica, para você poder obter o seu AVCB. Tanto a renovação, quanto se você nunca teve o AVCB, se você for fazer a primeira vez, você já vai ter que se adequar, caso você tenha alguma estação de carregador elétrico instalado. E tudo que eu disser aqui, eu vou deixar os links oficiais, as fontes oficiais, por exemplo, esse dado de mais de 48 mil emplacamentos de veículos elétricos é da ABEV, né, que é a Associação Brasileira aí de Veículos Elétricos. Então eu vou deixar aqui fixado todas as fontes do governo, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, as normas, tudo para você até mesmo acessar e se aprofundar nesses textos. Porque aqui eu estou trazendo um apanhado das informações principais, das principais dúvidas do que você vai precisar fazer de fato para você estar dentro da lei, não só da lei, mas você está dentro da segurança, porque de nada importa se o seu prédio não estiver em segurança, se os moradores que convivem neste prédio não tiverem a segurança. E a segurança começa sabendo como que está a instalação elétrica, qual que é o cenário do seu prédio. Só para você ter uma noção, em abril deste ano de 2026, 16,2% dos veículos vendidos no Brasil foram veículos elétricos. Isso é um recorde histórico. E vou te falar mais, em São Paulo e em Rio de Janeiro foi 42. Na realidade foi 44,2% na região sudeste, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que são os epicentros. Tá, Juliano, mas o que que isso quer dizer? O que quer dizer que cada morador de condomínio que comprar um carro desse, uma boa porcentagem vai ser moradores que moram em condomínios. Vai chegar onde? Vai chegar no síndico, no administrador, no conselheiro, querendo instalar o Onbox. E é neste momento que o síndico já tem que estar preparado, já tem que estar com o estudo de carga na sua mão, falando assim: olha, aqui nós podemos até X carregadores. Olha, o investimento vai ser X, porque nós temos que instalar um gerenciador de cargas. Não é simplesmente, morador, você chegar lá na sua vaga e instalar o carregador de veículo elétrico, o seu Onbox. Eu já fiz um levantamento, eu já tenho um estudo na mão. Veja só, você entende como você já vai ter argumento, já vai ter feito a lição de casa? Você já não vai estar mais no escuro, entende? Então é isso que eu vim fazer aqui, elevar o nível de consciência do síndico.
Porque a maioria dos prédios são antigos, são da década de, sei lá, de 60, de 70. Então, assim, basicamente, quem olha por fora fala assim: olha, esse prédio não tem como instalar nem ar-condicionado, não tem como instalar estação de recarga, não tem como fazer nada. Mas falar no achismo é fácil. Você precisa de fato fazer esse estudo, porque o engenheiro eletricista que vai te dar a solução. Olha, realmente o seu prédio não tem capacidade. Você vai ter que fazer uma repotencialização no sistema, pedir um acréscimo de carga. Mas ele pode te falar: não, aqui você pode, mas para isso vamos ter que instalar um sistema de gestão de carga. Ou ele vai te falar o quê? Não, pode sim, até X estações de one-box. Então você precisa de fato ter essa clareza, entender qual é o cenário elétrico do seu condomínio, porque você sem um planejamento, você já está correndo risco. Risco do quê? O prédio está com sobrecarga. Muitos prédios em São Paulo já estão com sobrecarga e eles nem sabem. As redes já estão sendo saturadas. Você não consegue enxergar isso, porque a energia não tem como olhar a olhos nus. Mas ali nos horários de pico, 7, 6, 8 horas da noite, é onde o consumo vai lá em cima. Ou seja, a rede é onde demanda o seu maior estresse. Os cabos podem estar sobrecarregados. Quando você olha para chaves, elas podem estar com sinais de aquecimento. E aí pode ter incêndio, pode ter uma série de problemas ocultos que você mesmo não está sabendo. Por quê? Porque o síndico ele tem centenas de coisas para fazer no seu dia a dia. E ele não vai abrir a porta do centro de medição para verificar se tem algum cabo elétrico que está ali com a sua isolação comprometida, já com um sinal que está aquecendo aquele cabo, entende? Então, o síndico ele tem que se planejar, até mesmo para evitar menos conflito interno. E agora, com essa nova instrução, o prédio que não tiver esse estudo de carga vai estar passivo de não atualizar, não renovar o seu AVCB. Tem essa também. E foi justamente por isso que o Corpo de Bombeiros atualizou a Instrução Técnica 41, porque não dá para sair liberando estações de carga sem os prédios saberem se pode ou não instalar essas estações. É como eu disse, o primeiro passo a ser feito é fazer o estudo de viabilidade elétrica no empreendimento. Esse estudo que vai dizer qual é a direção que o síndico tem que tomar. De repente tem que fazer reforma no centro de medição? Sim ou não. De repente só instalando um gerenciamento de carga já resolve? Sim ou não. De repente já pode liberar para todo mundo as estações? Sim ou não. Você entende como o único jeito de fazer de fato isto com segurança é fazendo um estudo? Com isso, o síndico vai ter clareza para até falar para o morador: olha, foi feito o estudo, contratamos uma empresa de engenharia elétrica e aqui está o estudo. Ó, podemos fazer isto. Isso aqui depende de uma reforma, isso daqui depende de um investimento num sistema de gerenciamento de cargas. Então, tudo parte desse estudo, que é o estudo que vai definir se esse prédio tem capacidade elétrica ou não. Agora a gente vai aqui na tela do computador para a gente entender um pouco melhor como que está funcionando essa portaria, que é a atualização da Instrução Técnica 41. Vamos lá. Então aqui, ó, é a portaria 3.970 de 2026, do dia 17 de março deste ano. Aqui, ó, é a atualização à Instrução Técnica 41, que versa sobre inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão, para incluir sistemas de abastecimento de veículos elétricos SAFE. Então, assim, só para vocês entenderem, a Instrução Técnica 41 já existia nos prédios quando vai renovar o AVCB, não só em prédios, em outros empreendimentos, já existia a Instrução Técnica 41. Por que Instrução Técnica 41? Porque ela começa em 1, chega na 41, exclusivamente das instalações elétricas, e aí tem outras que inclusive eu vou abordar aqui. Mas vamos falar agora sobre a Instrução Técnica 41, que é exclusiva para instalações elétricas. Voltando aqui, ó. Já damos de cara com 4 modos de recarga. Como assim, Juliano? 4 modos de recarga. Aqui nós temos o modo 1, que é quando o carro já vem com aquele plug
que você pode conectar ali numa tomadinha no condomínio. Antigamente, quando não tinha saído essa atualização, e ainda sim, como tem muito síndico que não está sabendo disso, tem condomínio que está usando este modo 1. Também está usando o modo 2. O modo 2 é o quê? Aquele carregador portátil que vem com o veículo. Então tem muito condomínio que tem ali ligado ainda o seu carregador portátil. Mas fique sabendo que na renovação do AVCB isso vai mudar. Você corre o risco de não renovar o seu AVCB porque você vai ter essa pendência para regularizar. Então acho que é bom já você entender que há essa necessidade para você já poder agir de forma corretiva, não esperar ter o AVCB ali travado, bloqueado, porque você ainda vai correr atrás dessa solução, dessa adequação, né? Vamos aqui, ó. E o modo 3 é o que de fato está liberado pelo Corpo de Bombeiros, que é o on-box, que é aquele que tem já o quadro certinho, com o DR, com o DPS, tudo bonitinho. Inclusive, eu vou colocar um aqui para você poder entender. Então, esse daqui é o on-box. Esse aqui é permitido, tem as proteções, disjuntor, DR, DPS, tudo como manda o figurino. Só tem um único detalhe aqui: não tem o botão de emergência. Para cada One-Box é necessário agora um botão de emergência para cessar a alimentação elétrica desse One-Box. Mas aí você vai me perguntar, mas Juliano, o One-Box já não tem o botão de emergência? Tem, mas não desliga a alimentação elétrica. Quando você apertar este botão, ele desliga alguns componentes ali eletrônicos do on-box, mas não desliga a alimentação elétrica. E quando eu falo alimentação elétrica, eu estou falando do 220 que está chegando ali. Então não cessa. E o que é preciso ser feito? E na instrução técnica 41 do Corpo de Bombeiros fala que é preciso ter este botão de emergência. A gente vai chegar lá, mas aqui, como eu já estou mostrando na imagem, para você poder entender, o on-box ele tem sim o seu botão de emergência, mas não cessa a alimentação 220 que alimenta esse on-box, ou seja, não faz o seccionamento, ok? Então aqui, ó, esse é o on-box, beleza? Já está visto. Agora voltando aqui para a questão do modo 3, que é o on-box ali, que é justamente aqui, ó, o SAV, que é o Sistema de Alimentação de Veículo Elétrico, o on-box em alimentação corrente alternada. Então, o modo 3, ele é permitido para condomínios comerciais e residenciais, e o modo 4 também. Só que o modo 4, ele é uma estação de recarga. Então, ele não é tão usual em condomínios, ao menos que seja uma única estação ali para todo mundo ali, né? Então, cada um vai carregando o seu carro ali, porque esse sistema ele carrega o carro rápido, né? Com carga rápida. Então ele é utilizado, ele tem muito nas estradas, em postos de gasolina. Inclusive eu vou te mostrar aqui também qual que é esse modo 4. Aqui, ó, esta é a estação e ela já carrega o carro em DC, né? Em corrente contínua ali. Diferente do Onbox, que ele tem uma potência ali geralmente de 7,4 kW, que carrega o carro ali de forma um pouco mais lenta, né, digamos assim. Então, isso daqui não é comum ter em prédio. Está mais em postos de gasolina, no meio das estradas, mas é bom você entender que estes dois são permitidos. Então, voltando aqui, nós temos alguns itens. Então, voltando aqui, nós temos alguns itens aqui, ó. O 5.4, todos os pontos de desligamento manual devem ser instalados em altura entre 90 e 1,80 m do piso acabado. Como assim todos os pontos de desligamento manual devem ser instalados nessa altura? Aqui nós estamos falando justamente dos botões de emergência
que vai desligar os on-box. Aí você deve me perguntar, pô, Juliano, mas e se tiver um cadeirante? Como é que vai ser essa acessibilidade? Eles já preveram isso, considerando essa altura de menos de 1 metro, porque aí a pessoa vem, consegue apertar o botão ali. Bom, mas vamos voltar aqui. Então, voltando aqui, nós temos aqui embaixo alguns itens, né? Do 5.4 até o 5.7. Dentre esses pontos aqui, vale destacar dois. Os principais são: todo o unbox precisa ter então o seu botão de desligamento de emergência, que vai cessar a alimentação elétrica ali do lado dele, a não menos de 5 metros. Isso para todas as estações de unbox, para todos os carros. Além do botão de emergência que já vem no onbox, que não cessa a alimentação, precisa também do botão ali para cessar essa alimentação, beleza? A segunda coisa que é necessária é um botão de emergência de pavimento. Por exemplo, eu estou na garagem no subsolo e aí eu preciso de um botão próximo à saída de emergência ou à entrada desse subsolo, ali próximo das escadas. Para quê? Para caso ocorra um evento, seja apertado esse botão e cesse a alimentação geral, todos esses one-box. Outra coisa essa traz uma dúvida muito grande das dúvidas que eu já vou deixar no final dessa live, que é assim, o morador pode fazer um jumper, uma emenda ali e pegar do seu disjuntor, instalar o disjuntor ali do unbox e levar lá para a estação? Não, não pode. Tá dizendo aqui no item 5.6.3 é vedada a conexão do SAV diretamente nos terminais de conexão do disjuntor do padrão de entrada, mesmo em unidades consumidoras exclusivas. Então não pode fazer dessa forma. O que é preciso ser feito então, Juliano? Você vai precisar fazer o quê? Em vez do seu cabo sair direto ali do seu disjuntor e ir para o seu apartamento, agora ele vai ter que ir para um quadro onde alimenta o seu apartamento, faz o seccionamento e vai para o seu unbox. E depois retorna para o seu apartamento. Nossa, já mas ficou confuso. O pessoal vai colocar aqui um print para você poder entender de fato como é que é isso. E aí aqui também fala sobre o unbox, ele precisa ter o quadro com DR, DPS, todas as medidas protetoras ali e o circuito precisa ser individualizado, exclusivo, mas isso daí todo mundo já sabe. Vale trazer aqui nesta live o que o bombeiro de fato está pedindo na instrução técnica, né? Nessa atualização que teve, certo? Então vamos aqui, ó, na tela do computador. Aqui ele fala também como que deve ser padronizado as placas, né? Que deve ser fotoluminescente, tem que ser nesse padrão aqui, tanto para o botão, quanto para a estação, quanto para o quadro dessa estação, que é justamente o quadro que ele vai atender a todas as estações de recarga. Por quê? Porque neste quadro, o disjuntor geral, ele vai ser acionado pelo botão e vai ser seccionado. Consecutivamente, todas as estações elas vão ser desenergizadas, garantindo que nenhum on-box ele esteja com alimentação elétrica, ok? Então aqui, ó, tá tudo padronizado. Então a instrução, na realidade, a portaria 3 que é a atualização só desse item do que rege o SAVE, né, que é o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos. Então, essa portaria ela fez a inclusão do que já existia na Instrução Técnica 41, que visa unicamente e exclusivamente a inspeção visual ali do sistema elétrico dos empreendimentos. Tá, Juliano, eu entendi então. Eu preciso só seguir a instrução técnica 41 do Corpo de Bombeiros e tá tudo certo. Não, calma lá, Valente. Não é assim também. Você precisa seguir outras normativas que somente um engenheiro eletricista, um eletrotécnico, vai poder de fato te ajudar aí no seu empreendimento. Uma empresa especializada em engenharia elétrica vai poder de fato te trazer clareza. Por quê? Vai precisar seguir a NBR 5410, que é uma norma voltada para instalações elétricas de baixa tensão, também vai
precisar de várias outras normas, por exemplo, a NBR 17019, que é justamente para a instalação de veículos elétricos. Então, só para a gente recapitular aqui, o que é preciso, o que é permitido, como é que é isso? Então, eu deixei já separado aqui, ó. Os modos permitidos para áreas internas são os carregadores modo 3 e modo 4. O modo 1 e modo 2, que é portátil, não é permitido. Daí o desligamento de emergência, que são os dois. O desligamento coletivo, que desliga todas as estações One-Box, a não mais de 5 metros da entrada ou saída ali do prédio ou do subsolo, e o ponto pontual ali, né, individual, de cada One-Box, que também não pode ser maior do que 5 metros do equipamento, do One-Box. O One-Box está aqui, não pode ser 5 metros, mais do que 5 metros. Também não faz sentido, porque as vagas dos carros são próximas uma da outra, o carregador está aqui, logo se instala o botão do lado. Mas eles colocam isso que é para poder deixar, acho que claro, né? Mas não tem muita lógica. Você entendeu, né? Daí precisa também que todas as placas, toda essa parte de sinalização seja fotoluminescente. Ou seja, se tiver escuro, vai estar ali luminoso. Daí precisa do estudo de cargas, onde vai de fato trazer a renovação desse AVCB. Esse prédio vai mostrar uma curva de carga e, consecutivamente, o instalador tem que também apresentar esta ART de execução sobre essas instalações, né? Isso aí todo mundo já sabe. Mas o estudo de carga agora é uma obrigatoriedade para você poder fazer de fato essa liberação e para renovar também o AVCB. Agora você deve estar se perguntando: Juliano, eu entendi muito bem essa instrução técnica 41. Tô vendo que o link está fixado, eu vou dar uma lida dela, mas você não falou de nada de sprinkler, de SPK, do chuveiro automático, da exaustão que precisa ter nos pavimentos. Isso daí essa instrução técnica não fala? Como é que é isso? Explica pra gente. Calma, Valente. Como eu tinha dito anteriormente, a instrução técnica 41 ela é exclusiva para instalações elétricas. Quando nós chegamos a falar aqui, ó, deixei até separado. Quando nós falamos de estrutural, fumaça, chuveiros e outras, são outras instruções técnicas. Por exemplo, quando se fala de chuveiro, a instrução técnica é a 23. Quando se fala de fumaça, a instrução técnica é a 15. Então, Juliano, como é que vai funcionar isso? Até agora, nessas instruções, não tem nada que seja obrigatório falando sobre carregamento, sobre os one-box, sobre os carregadores de veículos elétricos. Só que essas instruções, elas podem ser no futuro, se já não estiver sendo, eu já consultei e não vi nada sobre isso até o momento dessa live, elas podem ser futuramente atualizadas, falando que precisa ter alguma medida protetora ali, tanto de sprinkler quanto de exaustão para subsolos, para garagens que instalem ali de fato essas estações de veículos elétricos, ok? Mas uma coisa eu tenho que te dizer: se o seu prédio tem um wallbox, você precisa verificar se está tudo dentro da nova instrução técnica do Corpo de Bombeiro. Se o seu prédio tem um wallbox, eu te pergunto, ele tem um estudo de carga elétrica? Ele tem um estudo de demanda? Porque o bombeiro ele vai pedir, já fica ciente que o bombeiro vai pedir. E é exatamente isso que a Instel Service faz. Faz toda essa análise de demanda elétrica. Nós vamos até o seu condomínio, verificamos tudo. É basicamente um pente fino. Desde o transformador, a gente vem verificando todos os cabos, entra no centro de medição, verifica todas as caixas, faz o rastreamento geral, instala um equipamento chamado analisador de energia, que ele vai ficar por um período mínimo de 7 dias, verificando o comportamento da rede. Como é que se comporta a rede em horários de pico? Como é que é na madrugada? Realmente as cargas são baixas na madrugada? Tem reserva de carga? O seu prédio pode instalar ar-condicionado? Pode instalar carregador de veículo elétrico? Como é que é isso? A gente já te dá um documento estruturado. E é isso que eu vou te mostrar aqui na tela do computador. Vem comigo. Então aqui, ó, nós temos de exemplo o Condomínio Estúdio 11. Este condomínio, nós fizemos uma análise completa. Ele fica lá em São Bernardo do Campo,
no município de São Paulo, certo? Neste condomínio, nós fazemos uma análise completa, que nós chamamos aqui na empresa de método de cascata, porque é de fato uma metodologia. Nós analisamos o transformador, qual é a carga deste transformador. Na sequência, nós verificamos quais são esses circuitos alimentadores, ou seja, é o cabo que sai do transformador e chega na sua caixa, no seu centro de medição do prédio. Depois nós verificamos as caixas N, que são aquele conjunto de caixa onde fica cropados os medidores dos moradores. E por final, a gente verifica o padrão de medição, que já é aquela unidade consumidora, já é o ponto de cada morador. Com isso, nós temos uma infraestrutura mapeada. Veja só, chegamos no empreendimento, verificamos a capacidade desse transformador, detectamos que ele é de 75 kVA. Dito isso, nós temos um sistema aqui que já faz todos os cálculos de forma automática. Eu não vou entrar no mérito técnico, mas eu quero trazer para você um overview de como que é feito esse estudo. Aqui no cantinho nós já temos o analisador, ele já está conectado aqui, preparado para a gente conectar os cabos. Nesse momento aqui nós identificamos que vem dois circuitos do transformador, ou seja, desse transformador sai dois circuitos, são dois conjuntos de cabo. Esses três cabos, mais esses três cabos, inclusive dois neutros que está aqui, um por cada circuito. Então, esses circuitos, eles vêm do transformador. Você entendeu como esta live ela é importante para você entender como é que funciona esta análise no seu empreendimento? Porque aqui você vai tirar todas essas dúvidas que você tem de como que é feito esse estudo no meu prédio, como que eu vou saber. Vem comigo aqui na tela do computador. Então, continuando aqui, ó, a gente já identificou que tem o circuito da entrada 1. Aí a gente verifica a seção desses cabos, se é de cobre, qual que é o tipo de isolação, qual que é o método de instalação, qual que é a distância que tem daqui dessa primeira caixa até chegar lá no transformador, nesse caso 40 metros. A gente já verifica qual é a capacidade do fusível dessa chave, que fica bem aqui, ó, que nesse caso é 315. Então a gente faz um mapeamento completo. Aí a gente já fez o mapeamento aqui também do circuito 2. Então esses dois circuitos vêm do transformador. Logo nós verificamos as caixas de medição dos moradores, porque a gente precisa entender qual é a seção do cabo, fazer o rastreamento desses circuitos. Então a gente faz todo esse rastreamento total da sua instalação, da instalação do seu empreendimento, para a gente verificar como é que está a sua rede. Porque muitas das vezes você não vai ter o projeto. O seu prédio é antigo, você não tem um projeto e nós fazemos um trabalho mapeamento, de rastreamento. A gente não vende medição aqui. A gente não coloca analisador de energia e fala, você pode, não pode instalar mais carga. Não, a gente te dá um mapa, é feito um mapeamento. Então você vai ter um estudo totalmente completo, que você com certeza não vai encontrar no mercado. Vamos aqui na tela do computador novamente. Então aqui, ó, neste prédio são 66 unidades consumidoras. Bifásico, os cabos de entrada do ramal, qual o disjuntor que vai para o morador, qual que é a seção do cabo desde que entra no relógio, quando sai do relógio, qual que é o disjuntor que tem no morador, qual que é o disjuntor que tem instalado lá no padrão de entrada, que é lá no centro de medição, se está adequado, se não está, já mostra aqui no nosso sistema. Já vai falar se está ok ou se tem alguma coisa que está limitando. Então, esse aqui é o primeiro passo que nós vamos fazer no seu empreendimento. Esse é o primeiro passo. Depois, o segundo passo, que nós chamamos de fase. A segunda fase aqui é de fato colocar os dados extraídos deste analisador. Porque o analisador fica por 7 dias monitorando a rede do seu empreendimento. Monitora tudo.
tudo os picos de carga. O pessoal chegou 7 horas, 8 horas da noite, começou a ligar as cargas, foi tomar banho se tiver chuveiro, ligou o ar-condicionado se já tiver ar-condicionado, a gente consegue ver o pico disso. Com isso, nós extraímos os dados do analisador e inserimos no nosso sistema. O nosso sistema ele já faz os cálculos automáticos e nós já sabemos se o seu empreendimento ele pode ou não liberar cargas, para a gente poder te trazer quais são as medidas que você vai precisar de fato fazer agora. Vem comigo. Então aqui, ó, neste condomínio, nós colocamos o analisador lá, dia 16, 7 dias depois, no dia 23, retiramos. Com isso, nós conseguimos os gráficos, tanto de corrente quanto de potência, para verificar como que está o comportamento da rede, qual que é a potência que está utilizando esse prédio em relação ao seu transformador. E como a gente já tinha visto na etapa 1, que o transformador era de 75 kVA, o pico desse prédio foi de 37 kVA, foi o pico registrado. Com isso, ele está utilizando quase 50%, né? E tem uma margem de 38 kVA. Com isso, a gente já consegue entender, com isso a gente consegue ter clareza. Você vai entendendo agora como você já está entendendo como é que funciona o sistema do seu prédio? Pô, é o transformador, é as caixas, instalei o analisador, verifiquei como é que o meu prédio tem carga ou não. Olha, ficou verde. Ficou verde é um sinal de que o seu prédio tem carga. Talvez não seja a carga necessária para liberar para todo mundo, mas também você não está a ver navios. Você não está jogando no escuro. Com esse estudo, você sabe o que que você precisa fazer. Nós vamos te falar o quê? Olha, você consegue instalar 10 o on-box, se quiser mais, tem que colocar sistema de gestão de carga, ok? Olha, dá para liberar 50 instalação de ar-condicionado. Quer liberar para todo mundo? Precisa fazer um acréscimo de carga. Você consegue entender como você vai ter de fato a clareza do seu sistema? Mas espera lá, nós estamos ainda na fase 2. Vamos para a fase 3. Aqui na fase 3 é a simulação, porque de nada adianta a gente ter verificado o sistema do empreendimento e agora a gente precisa entender com você que é síndico, qual é a sua necessidade? O que que você quer aí? Você quer liberar 30 carregadores de veículos elétricos e ar-condicionado para todo mundo? Então a gente precisa fazer simulações para ver de fato se isso vai dar certo ou não. É aqui que nós fazemos. Vem comigo na tela. Aqui nós temos já de cara uma projeção sazonal de verão, porque você vai me perguntar, Juliano, estamos no inverno. Você concorda comigo que no verão todo mundo vai estar utilizando mais desse sistema? Se principalmente tiver ar-condicionado? Sim. Ah, então eu vou esperar chegar no verão para me fazer a medição. Não, não, porque a gente já tem coeficientes que vai trazer o que de fato iria acontecer no verão. Então não se preocupa com isso não, que o nosso estudo já prevê esse gap. Vem comigo na tela do computador. Então aqui, ó, nós pegamos e fizemos a seguinte simulação. Na realidade foram 3 simulações. A simulação 1 foi pegar os 66 apartamentos. Deixa eu pegar aqui, descer mais e simular uma instalação de um B-Split de 9.000 BTUs, que de acordo com o datasheet que está aqui em anexo da LG, esse condicionador de ar consome somente 800 watts. Eu tenho que frisar para você aqui que nós estamos na atualidade, onde cada vez a tecnologia está cada vez mais sendo avançada. Então, os condicionadores de ar hoje, eles têm uma tecnologia inverter que o consumo de energia, além de ser menor,
os seus equipamentos dos fabricantes eles já estão fazendo com uma eficiência energética maior. Ou seja, um ar-condicionado antigamente consumia ali seus 2.600 quilowatts. Hoje, um ar-condicionado que nem esse do exemplo, consome só 800 watts. Então isso é bem baixo, é uma carga bem baixa, mas a gente tem que prestar muita atenção, porque assim é baixa para uma unidade, mas para 66 possa ser que ocorra um impacto. E é justamente isso que o sistema vai ver. Vem comigo na tela do computador. Então aqui o sistema ele já verificou e ficou verde. Então assim, todo mundo pode instalar. Então esse ar-condicionado aqui. Como assim, João? Todo mundo pode instalar. Lembra que lá atrás o sistema tinha uma carga disponível de 37 kVA, certo? Então, foi aplicado aqui o DDI, que é um cálculo, é um número. Vou falar de forma simples, tá? Não vou falar muito técnico aqui, porque se eu falar muito técnico, possa ser que você não entenda. Então, é um número que tem numa tabela da concessionária, no caso de São Paulo, a Enel, que fala assim: olha, a simultaneidade de 66 pessoas utilizando esses equipamentos vai chegar em 22,3 kVA, acrescido nesta reserva de 37. Você conseguiu entender isso? Então, assim, de forma geral, a nova demanda vai ser 59,13 kVA. Vai estar utilizando agora 78,8 deste transformador, com uma margem de 15,87 kVA. Neste ponto, eu estou utilizando quase 80% do transformador. Não posso instalar mais nada, porque eu preciso de uma reserva de carga. Eu não posso trabalhar com esse transformador no 100% dele. Então, aqui, esse prédio pode liberar ar-condicionado. Tá, mas e os carregadores de veículo elétrico? Vamos à tela do computador. Vamos ver o que aconteceu nas outras simulações. Então, aqui, na simulação 2, a gente considerou instalar o on-box de 7,4 kW, um por apartamento. De cara, já não deu certo. Por quê? Porque ia colocar na rede total uma carga de mais de 500 kVA. Mesmo aplicando simultaneidade, considerando que nem todo mundo estaria ali plugado com seus carros, ainda que seja de noite na madrugada, você consegue entender que aqui já fala, ó, qual que é o gargalo do sistema? Transformador, porque o transformador é só 75 kVA. Aqui iria para 500 kVA, entende? E aí, isso só para carregador. O que eu quero que você entenda aqui é que esse estudo de carga elétrica, de curva de carga, você vai ter a clareza do que o seu empreendimento precisa fazer ou não. Tá, Juliana, eu entendi. Mas isso daí você vai entregar como? Como é que é entregue isso daí? Nós entregamos para você o estudo estilizado. Como assim estilizado? Vem comigo que agora eu vou te mostrar como é que é essa entrega. Antes disso, de eu te mostrar a entrega, eu preciso que você entenda que esses apartamentos já existe carga, já existe uma carga lá. E a gente precisa fazer esse mapeamento. Então aqui, o que que nós fazemos? Nós enviamos para o síndico distribuir para os moradores uma relação, uma planilha onde eles vão preencher as cargas de iluminação, de chuveiro, geladeira, micro-ondas, para a gente poder de fato verificar como é que está a situação desses apartamentos. O que que ele já tem de carga lá, considerando o limite dele, que ele já tem um limite, né? Que é o disjuntor ali de 63 ampere dele, que nesse caso aqui chega um cabo de 16 milímetros no apartamento. Então ele não pode trocar esse disjuntor por um disjuntor de 80 amperes, por exemplo. E nunca deixe nenhum morador trocar o disjuntor, porque a função do disjuntor é somente proteger o cabo. No momento que você aumenta a capacidade do disjuntor, você está fazendo aquele cabo, você está permitindo aquele cabo que passe mais energia, mais corrente nele, e ele
tem um limite e ele vai aquecer e vai pegar fogo. Essa é a grande realidade, tá? Embora esses dispositivos tenham a proteção termomagnética, mas nunca deixe o seu condômino substituir o disjuntor do centro de medição. Ele pode colocar um disjuntor no apartamento dele de 100 amperes, mas você não liberando ele trocar no centro de medição, sempre vai cair o de centro de medição. Isso daí já deve acontecer no seu prédio. Digita aqui nos comentários. Tá passando aqui na tela um QR Code. Esse QR Code vai te levar para uma página onde nós vamos verificar o seu prédio. Já tem uma pré-análise, tem umas perguntas lá que com isso já vai ter um pré-diagnóstico para você saber se o seu empreendimento já precisa de fazer uma análise de energia elétrica, um estudo de carga, tá bom? Tem o link fixado, nos comentários também está fixado. Tem todos os links que a gente está vendo aqui destas leis, destas normas, dessas instruções técnicas para você de fato acessar, ler com calma e entender esse cenário que nós estamos vivenciando em 2026, tá bom? Nesses dois grandes vilões que são as estações de carregamento de veículos elétricos e os condicionadores de ar, tá bom? E fica aqui comigo, já manda esta live, manda para o seu síndico, para o morador, manda para o profissional, se você está passando por aqui, é engenheiro, pô, manda para o amigo, vamos todo mundo se atualizar, vamos todo mundo se conscientizar, entrar no mesmo nível de consciência, para a gente poder trazer os condomínios aí em São Paulo com maior segurança, tá bom? Então vamos aqui agora à entrega, né, que eu tinha pulado uma parte aqui, e a gente aqui vai pro para o resumo, nesse caso aqui, para esse cenário seria inviável, mas para o cenário de ar-condicionado é aprovado. Para o cenário só de carros, não é aprovado. Para o cenário carro mais ar-condicionado, também não é aprovado. E aí a gente clica aqui em gerar laudo, você vai receber aí este estudo aqui, ó, citando todas as normas, o método de cascata que nós analisamos todo o seu empreendimento, vai estar tudo aqui, ó. E outra, com a leitura para leigos, tá? Aqui a curva de carga, como é que seu empreendimento está comportando. Aqui são a, os cenários de simulações, o que pode, o que não pode, o que é verde é o que pode. Aqui a gente pega o limite do transformador, que é 75 kVA, e já vê aqui os dois cenários que pode e os dois que ultrapassou quase 3 vezes, né? Olha lá, aqui é kVA. E aqui um resumo. Ah, mas eu sou leigo, é muita coisa, eu não estou entendendo. Calma, Valente. Aqui, ó, desde o começo, a gente já fez isso para trazer o público que é leigo. Por exemplo, ó, levantamento da infraestrutura elétrica. O que é esta fase? Antes de medir qualquer coisa, precisamos conhecer a infraestrutura existente. Ou seja, entender quais equipamentos compõem o sistema elétrico do condomínio e qual a capacidade máxima de cada um deles. Imagine um sistema elétrico como uma rede de canos de água. O transformador é a caixa d'água principal. Os circuitos alimentadores são os canos grossos que levam a água até o prédio. Então aqui, ó, a gente faz até analogia. Então vem transformador, cabos, fenders, caixas, distribuição, todo o funil, toda a metodologia de cascata, você vai ter clareza. Com este documento você tem clareza do que você tem no seu prédio em questão de viabilidade elétrica. Então, já manda para todo mundo que você conhece, que precisa entender sobre isso. Porque agora os condomínios no estado de São Paulo vai precisar apresentar este estudo de carga para a obtenção do seu AVCB, a renovação do seu AVCB. E se você é um síndico, um conselheiro, um administrador, advogado, morador, tem o link fixado aqui para você poder fazer o seu pré-diagnóstico
para a gente poder ver o que pode te ajudar aí. Agora, se você tem qualquer outro problema, se você tem qualquer outro problema no seu condomínio, na sua empresa, que você não consegue resolver, você vive remediando, você vive trocando placa eletrônica de elevador, você vive com oscilação de energia, nós fazemos uma análise completa no seu empreendimento para detectar o que os olhos não veem, porque energia não é o que você vê. Há comportamentos distúrbios que podem ser da concessionária ou gerados internamente na sua instalação. Então, já clica aqui, vem falar conosco que nós estamos aqui prontos para lhe ajudar. Então, vamos entender um pouquinho sobre essa lei já no artigo 1. Vem comigo aqui na tela do computador. Aqui, ó, a lei, ela foi sancionada no mês 2, né? Publicada também no mês 2. Então, foi sancionada no dia 18 e publicada no dia 19 de fevereiro. E ela garante o quê? Garante que o condômino o direito de instalar a estação de carregador na sua vaga privativa. Tá aqui, ó. Segunda linha. O condomínio não pode proibir, salvo com justificativa técnica devidamente documentada. É aqui que entra o laudo de demanda elétrica, o estudo de carga com curva de carga. Porque nesse estudo, se seu prédio não puder mesmo liberar esta instalação, você agora tem um documento para falar para o seu morador, olha, não é eu que quero, é o prédio que não suporta, tá bom? Para deixar de ter esses conflitos internos, tá bom? Nada melhor do que você estar documentado. E aí sim, com esse documento, a gente vai traçar medidas, né? Você vai traçar junto com o seu engenheiro as medidas que são possíveis ali. Se precisa fazer um projeto para aumento de carga, o que precisa ser feito ali para solucionar esse problema, tá bom? Então aqui, ó, vamos voltar aqui na telinha do computador. O custo total da instalação é do condômino e não do condomínio. Então assim, o condômino, o morador que vai instalar seu box, então o custo é totalmente dele. Se ele vai pegar lá da caixa de derivação, que não vai poder ser do disjuntor dele que tem lá no centro de medição, ele vai ter que levar para um quadro e aí sim, depois fazer esse seccionamento, todo esse custo vai ser dele e não do condomínio. Salvo em casos que precisa ser instalado um gerenciamento de cargas. Aí todo mundo vai ter que se juntar e ver como é que vai ser feito isso. Porque aí, de fato, esse gerenciamento de carga, ele vai ser derivado ali da administração do condomínio, tá bom? Então vamos aqui na tela. Ó, para prédios aprovados após a lei, projeto elétrico já deve prever capacidade mínima para recarga. Então, para os prédios novos, ele já vem ali com pelo menos alguns pontos já concedidos no projeto que foi feito esse prédio. Então, já dentro da carga ali prevista, tá bom? Agora aqui, ó. Agora aqui, os 4 requisitos obrigatórios para a instalação ser válida. Compatibilidade com a carga elétrica da unidade autônoma. Então, se não vai ser pego da administração, da onde que vai surgir a alimentação PCO Box? Do morador? Então, a unidade autônoma dele, ou seja, o disjuntor dele, tem que ter a capacidade para suprir tanto a demanda existente do apartamento dele, quanto o on-box também. Então, é isso que diz aqui. Conformidade com as normas, a BNT e as regras da distribuidora local. Lógico, tem que seguir todas as normas. O engenheiro ele vai saber já conduzir isso. E quando ele fala aqui em respeitar a distribuidora local, é a concessionária que já não permite fazer esse seccionamento. Aí você me pergunta e eu já tô te dando a resposta. Da onde que surgiu isso, né? Que não pode pegar ali do disjuntor lá no centro de medição, que a concessionária não permite. Não permite e na instrução técnica também está escrito lá. Não pode, tá bom? Terceiro aqui, a instalação por profissional habilitado com ART ou RRT. Aqui eu vou já deixar uma polêmica, porque ART
anotação de responsabilidade técnica pelo engenheiro. O aconselhável é, em rede elétrica, ser um engenheiro eletricista. Quando se fala em RRT, eu estou falando de arquiteto. Arquiteto, talvez ele não tenha a grade curricular suficiente em horas para poder dimensionar um sistema elétrico. Então, isso aqui é um gap da instrução, das leis. Para mim, que sou engenheiro eletricista, desculpa, mas você não tem capacidade para dimensionar um sistema elétrico, dar medidas protetoras, você não tem grade curricular, não tem horas ali no seu curso para você ser especialista nisso, tá bom? Bom, agora a gente vai aqui para a comunicação formal prévia à administração do condomínio. Ah, sim, isso aqui nada mais é assim, eu comprei o carro, eu moro num prédio, eu tenho que chegar no condomínio, na administração, no síndico e falar assim, meu, eu preciso instalar o meu carregador. Agora vai caber o síndico falar assim, beleza, já tá tudo certo, pode instalar. Ou não, a gente fez um estudo aqui e detectou que nesse momento não pode. A gente vai ter que pedir um acréscimo de carga, colocar um sistema de gerenciamento de carga. Vamos fazer algumas medidas aqui agora e depois você vai poder instalar. Por enquanto, carrega no seu trabalho, vai no posto, mas agora não tem como, entendeu? É isso daqui que está aqui na parte 4. Então, síndico, a lei ela obriga você a não dizer não para o morador. Só que também a lei fala que você pode proibir se você tiver como provar que o prédio não tem capacidade elétrica. Com isso, somente fazendo um estudo com curva de carga. No link da descrição, você vai ser direcionado para uma página e lá a gente vai fazer uma pré-avaliação do seu condomínio, para ver se você pode receber a nossa consultoria aí no seu empreendimento. Já salientamos que não é para todo mundo, precisa ter alguns pré-requisitos. Agora eu tenho que falar com você sobre o segundo vilão, que é o ar-condicionado. Erroneamente dito, porque na realidade ele é um condicionador de ar que deixa o ar do ambiente condicionado. Brincadeiras à parte, mas é verdade. O ar, muitas das vezes, ele é entendido como um grande vilão que tem a sua maior utilização no verão. As altas temperaturas e agora vindo eu até deixei marcado aqui, ó, o El Nino. O El Nino é um fenômeno que está vindo para o Brasil aí, que vai prolongar o verão, que vai trazer as temperaturas mais altas. Então, o consumo por esse equipamento, por esse condicionador de ar, vai ser cada vez maior. Mas o que as pessoas muitas das vezes não entendem é que no inverno o ar-condicionado também é utilizado. Porque hoje nós temos ar-condicionado, condicionadores de ar, que são quente e frio. Então, quando está no inverno, utiliza-se a opção quente. E quando está no verão, o frio. Então, assim, tanto no inverno quanto no verão, o condicionador de ar ele é sempre utilizado. E o prédio ele precisa também passar por um levantamento, um estudo. Você que tem um prédio que de repente já tem 2, 3, 4, 10 máquinas de ar-condicionado liberadas sem critério técnico, porque isso pode estar impactando, mesmo que você não veja, o centro de medição. Então, recomendamos também que, para os prédios, sejam feita o laudo, o estudo de carga, o estudo de demanda elétrica, para poder de fato verificar se esse sistema, esse transformador já não está sobrecarregado, já não está trabalhando no limite. Ou se tem reserva de carga, de repente, para o próximo morador que quiser instalar seu condicionador de ar, poder fazer a liberação. Eu não sei se eu comentei, mas nós liberamos 5 torres na cidade de Guarulhos para instalação de condicionadores de ar em todas as unidades. Então foram 5 torres liberadas para os moradores ali de fato fazerem as suas instalações. Mediante um manual. Como nós fizemos o estudo e liberamos, nós também fizemos o quê? Um manual para entregar para o morador. Ou seja, o síndico vai pegar esse manual e vai entregar para o morador. Nesse manual tem o quê? O projeto, por onde que vai passar a infraestrutura, qual que é o cabo elétrico, qual que é o disjuntor,
como é que vai ser feita essa instalação, qual que é o lugar da evaporadora, qual que é o lugar da condensadora, com um memorial descritivo, explicando para o morador que ao momento que ele for fazer essa instalação, ele tem que seguir de fato aquela documentação, aquele manual, e o prestador de serviço, que é um instalador de ar-condicionado que for contratado por esse morador, que for fazer a instalação, tem que seguir este manual e também tem que emitir uma RT sobre a execução dessa instalação, seguindo a diretriz que é esse manual, que é um projeto e um memorial descritivo. Eu estou falando manual que é para poder simplificar. Eu não vou entrar em coisas técnicas porque eu quero fazer uma linguagem mais simples, uma linguagem mais para leigos. Então, assim, se você quer saber se seu prédio tem carga suficiente para liberar mais ar-condicionado, o seu prédio que já tem ar-condicionado, ou quer saber se ele está no limite ou não ali, tem um QR Code aqui onde nós vamos te qualificar para ver se está no seu momento de você receber uma consultoria da nossa empresa para verificar se seu prédio está ou não ali nos limites. Agora responde aqui nos comentários. Como que está a situação do seu condomínio? Você é morador? O seu síndico está sabendo dessas informações? Ele está atualizado? Ele está sabendo que para renovar o AVCB vai precisar de um estudo de carga? Ele está por dentro do que está acontecendo em 2026 com a estação de carregamento de veículos elétricos, que é o SAV, né, o Sistema de Alimentação de Veículos Elétricos, as instruções técnicas. Digita aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma coisa que eu possa agregar para você, alguma pergunta que eu possa estar te respondendo. No final desta live, eu estou com as principais perguntas dos síndicos aqui em São Paulo. E se você é de outro estado, me conta como é que tá aí no seu estado. Se você tem dúvida, de repente eu possa fazer uma live exclusiva para o seu estado. Muito obrigado por você ter chegado até o final dessa live, mas ela não terminou. Eu prometi para vocês que eu estaria com as principais dúvidas dos síndicos aqui de São Paulo. Inclusive, se as dúvidas aqui que eu sanar não for a sua dúvida, já digita aqui no comentário que eu vou fazer outra live só para a sua dúvida. Então aqui vamos à primeira pergunta. A pergunta do síndico aqui é a seguinte: o condomínio pode proibir a instalação do on-box? Não de forma arbitrária. A Lei 18.403, já lá no artigo 1, deixa bem claro: garante o direito em uma vaga privativa. Só que a negativa sua, que é síndico, administrador ou conselheiro, é de fato mostrando um documento, um estudo de carga, falando: olha, fizemos esse estudo e neste momento, mesmo que seja permitido pela lei, neste prédio nós não permitimos. Por quê? Vai impactar a rede. Então você não pode falar não de forma arbitrária, mas se você tiver um estudo em mãos de um engenheiro eletricista, um estudo de carga elétrica, que é justamente também um documento que vai ser solicitado na renovação da VCB, você vai estar dentro ali do que você precisa dizer para o morador. E é isso. Vamos para a segunda pergunta. Vários moradores querem o on-box ao mesmo tempo. Como o síndico controla? Bom, volto de novo a dizer: só há controle se fizer o estudo de demanda, o estudo de carga, com curva de carga. Por quê? Verificou se o prédio pode liberar? Legal, mas quantas? 10, 20 estações? Aí que você tem o controle. Olha, só pode instalar 40. Para instalar mais, ou preciso repotencializar o prédio, aumento de carga junto à concessionária, ou instalar um sistema de gerenciamento de cargas. Então vamos para a pergunta número 3. O morador quer ligar o carregador no circuito do próprio apartamento. Isso pode? Isso basta, na verdade? Não, não basta. Primeiro, que a própria instrução técnica 41 não deixa pegar do disjuntor do centro de medição, que é o que eu estou entendendo aqui, né? Do próprio circuito do apartamento. Agora, se ele estiver falando do apartamento, lá do apartamento dele, jogar uma extensão para... Não, esquece. Isso não tem como. O que você pode fazer hoje
é instalar sim um carregador, só que você não pode fazer um jumper, que é pegar do seu disjuntor ali, do seu centro de medição, fazer um jumper, colocar um disjuntor do lado e levar lá para o seu unbox. Isso não pode, tem que fazer um quadro de derivação. Eu vou pedir para o pessoal deixar aqui um print de mais ou menos como é que é isso, para você ter um pouco mais de clareza, tá bom? Então aqui a gente vai para a pergunta número 4. O AVCB pode mesmo ser negado por causa do unbox? Sim, claro. Uma, porque vai precisar fazer o anexo A, que é a inspeção visual, atendendo à instrução técnica 41 do Corpo de Bombeiros. E o engenheiro que for fazer essa vistoria, ele vai verificar se os o unbox estão com os botões de emergência, se está com DPS, DR, se está tudo certo em conformidade, se não tem nenhum um carregador portátil nessas garagens. Ele vai verificar se o prédio já fez o estudo de carga elétrica para poder dar o ok. Se algum desses estiver pendente, sim, o AVCB ele não vai ser renovado porque tem pendências, né? Aí você vai tomar o quê? Um comunicado, que é chamado de comunique-se. Vai ter o comunique-se do bombeiro falando, olha, você precisa apresentar o estudo de carga e até para ver se esses carregadores que já estão instalados aí está comportando na rede atual que você tem, na carga atual que você tem, ou se você vai ter que retirá-los, adequá-los. É por isso que tem essa instrução técnica 41 do Corpo de Bombeiros, entendeu? É justamente para isso. Aí, deixa eu ver, tem a pergunta número 5. O condomínio pode proibir o morador de instalar ar-condicionado? Sim, claro, desde que tenha um estudo de carga elétrica para falar, esse prédio não pode instalar condicionador de ar. Simples assim. Se você tem um estudo, contratou engenheiro, fez o estudo, ah, não, aqui não pode, acabou, não pode. Ah, mas o que eu tenho que fazer para poder liberar? Aí o engenheiro vai te falar, olha, tem que aumentar, tem que fazer um acréscimo de carga junto à concessionária, tem que trocar o transformador, vir trocando os cabos, mexer nas caixas, mexer nas proteções, mexer na prumada, tem que reformar o prédio inteiro. Já pensou? Mas possa ser que libere tudo. Aí não tem como dizer, precisa fazer o estudo de carga elétrica, o estudo de demanda, tá? Então vamos à pergunta número 6. O síndico pode ser responsabilizado por sobrecarga de ar-condicionado? Sim, claro. O síndico ele não pode liberar, falar para o morador, olha, você pode instalar ar-condicionado, pode instalar em sua estação, fique em paz. A lei já te deu direito, instala aí, faz o que você quiser. Não dá, né? Ele vai responder se tiver uma sobrecarga nesse prédio, civil e criminalmente. Com certeza, não pode. Bom, agora nós vamos para a pergunta número 7. O Corpo de Bombeiros vai exigir sprinkler na garagem por conta de carro elétrico? Olha, futuramente sim. Pelas diretrizes do Ligabom, eu já deixei até aqui, ó. Já prevê sprinklers em toda a garagem com save. E a portaria 3, que foi essa que a gente comentou, propositalmente não incluiu esse tema. Por que não incluiu? Porque essa portaria é só uma atualização da instrução técnica 41. E a instrução técnica 41 fala só de instalações elétricas. As outras instruções vai falar sobre chuveiros automáticos, que são esses sprinklers, que são o SPK, vai falar sobre exaustão, vai falar de outras instruções, entende? Que neste momento caiu sobre terra. Até este momento, você pode liberar a estação de carregador para o morador que te solicitar formalmente que quer instalar, desde que você já tenha o estudo de demanda elétrica em mãos, e neste momento pode liberar sem se preocupar. Neste momento, possa ser que no futuro as outras instruções técnicas fale que precise colocar SPK e exaustão quando tem o sistema ali de recarga de veículos elétricos, mas nesse momento não, tá bom? Então vamos aqui à pergunta
Número 8. O condomínio instalou o Onbox. Pode vir exigência de sprinkler retroativo? Sim, porque a instrução técnica, as outras instruções que regem esse tema, pode ser atualizadas e pode ser uma obrigatoriedade. Mas uma coisa que não tem como deixar de fazer é o estudo de demanda elétrica para você poder entender como é que está a sua rede, que o seu engenheiro eletricista vai te falar. Qual que é o próximo caminho? Então é isso, eu respondi as principais perguntas. Se tem alguma pergunta que não foi a que você queria, já deixa aqui no comentário que eu vou responder exclusivamente a sua pergunta com um próximo vídeo, com uma próxima live. Já se inscreve no canal, deixa seu comentário, dá um like para esse vídeo chegar em mais síndicos, em mais moradores, em mais conselheiros, em advogados, em toda a turma que precisa de fato saber sobre isso. E se algum ponto eu deixei de falar nesse vídeo, comenta aqui embaixo também, porque eu vou fazer outros vídeos para sanar de fato a sua dúvida. No link aqui fixado nos comentários, no QR Code que está aqui nesta tela, vai te levar para uma página onde nós vamos te pré-qualificar. Vai te levar para uma página onde você vai ter o seu diagnóstico inicial. E de fato a gente vai entender se é o seu momento para um de nossos especialistas ir de fato no seu condomínio, poder te ajudar a verificar como que está a sua rede, verificar se o seu prédio tem reserva de carga, verificar, te ajudar aí com essa nova demanda que surgiu em 2026. Então, nos vemos em breve. Um forte abraço e fui!